Aqui é a Carol de novo, sou monitora de vocês de imunologia médica e eu vou fazer um pequeno vídeo sobre hipersensibilidade, reações de hipersensibilidade. Bom, o próprio nome já diz hipersensibilidade, então hiper a gente pensa em exagero e é exatamente isso que vai ser uma reação de hipersensibilidade, é uma reação imunológica exagerada e ela pode ser contra antígenos externos ou contra antígenos próprios. E aí a gente vai ter uma quebra da autotolerância e pode ocorrer as doenças autoimunes. Bom, a gente vai ter 4 tipos de reações de hipersensibilidade. E eu vou descrever cada um deles para vocês da forma mais lúdica e fácil de entender possível. A reação de hipersensibilidade do tipo 1, ela é chamada de hipersensibilidade imediata. E vai ser o que a gente conhece popularmente como alergia. Essa reação de hipersensibilidade ela vai ser mediada por IgE. E ela também vai ter a participação de mastócitos e linfócitos TH2. E ela vai acontecer contra antígenos ambientais que a gente vai chamar de alérgenos. E como é que vai acontecer essa reação? Eu vou dar um zoomzinho aqui para vocês. A gente vai ter um primeiro contato aqui com o alérgeno. Esse roxinho é o alérgeno. Eu vou tentar riscar aqui. Então, a gente vai ter o contato com o alérgeno. Digamos que ele esteja aqui, esse alérgeno seja o pólen, sei lá, alguma coisa que a pessoa tem alergia. Aí a gente vai ter esse contato com essa substância e rapidamente, vixe, saiu o que eu risquei. Acho que eu não vou riscar não, porque não vai ficar marcado. Então, a gente vai ter esse primeiro contato com o alérgeno, e essa substância, ela vai ser, obviamente, uma substância estranha. Nossas células apresentadoras de antígeno vão lá, vão fagocitar ela e vão apresentar ao linfócito T naivo. Esse linfócito T, ele vai se transformar em linfócito TH2. E esse linfócito TH2 vai estimular a diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos produtores de IgE contra aquele alérgeno. E aí o IgE ele vai se ligar ao mastócito, a célula que fica lá nos tecidos periféricos. E esse mastócito, quando ele se liga ao IgE, ele vai ser sensibilizado. Então, esse processo de ligação entre o IgE e o mastócito é o que a gente chama de sensibilização. E o mastócito é uma célula bem interessante. Ele é cheio de grânulos, como citocinas, heparinas, histaminas, leucotrienos. E esse IgE que vai se ligar no mastócito, ele vai funcionar como tipo um receptor. Aí, você tá de boas, né? Digamos que você teve esse contato com esse alérgeno, teve esse primeiro contato, você só teve a sensibilização, você não sentiu mais nenhum sintoma. Aí, se você tiver contato de novo com esse alérgeno, quando o alérgeno chegar em você, o mastócitozinho vai estar lá nos tecidos periféricos, aí ele vai se encaixar com aquele anticorpo IgE. E esse encaixe vai estimular o mastócito a degranular, a liberar aqueles grânulos de heparina, histamina, leucotrienos, citocinas. E esses componentes, principalmente heparina e histamina, eles têm função muito de vasodilatação. Então, a pessoa vai ter aqueles sintomas de rubor, calor e edema por conta desse processo de vasodilatação. E os leucotrienos, eles causam contração de musculatura lisa, principalmente dos brônquios. Então, o paciente vai ter muita broncoconstrição. E isso aqui, essa vasodilatação é um perigo, porque se acontecer uma degranulação desse mastócito aqui, não vai, a nível sistêmico, não vai ser um mastócitozinho que vai degranular, vão ser vários. E aí a gente vai ter um processo de vasodilatação intensa. A gente vai perder volume dos vasos, então o paciente vai ficar hipotenso e a gente vai aumentar o volume intersticial, ou seja, o paciente vai ter um edema e ele vai ter edema em vários locais. Então ele pode ter um edema de glote e ele pode ter uma insuficiência respiratória, ele pode não conseguir mais respirar porque as vias aéreas estão obstruídas por conta do edema. Então, isso aqui configuraria um choque anafilático, quando a gente tem esse processo a nível sistêmico. E a broncoconstrição é um mecanismo que a gente vê muito na asma. Então, eu já citei 2 doenças que utilizam esse mecanismo de hipersensibilidade do tipo 1. Aí, como eu falei, a gente também vai ter liberação de algumas toxinas, que podem provocar quimiotaxia
por leucócitos, né, principalmente neutrófilo e eosinófilo, mas esse mecanismo é mais demorado, e é o que a gente chama de fase tardia, reação de fase tardia. E é por esse mecanismo que a gente vai ter lesão tecidual, através dessa reação de hipersensibilidade de fase tardia. E aqui tem algumas síndromes clínicas que estão relacionadas com a hipersensibilidade do tipo 1. Eu já citei duas que são importantes, mas eu recomendo que vocês estudem esses quadrinhos, porque sempre que é em prova, sempre eles perguntam, dão a doença, perguntam qual é o mecanismo. Então, e também vai ser muito importante para a nossa prática clínica. Então, é interessante vocês lerem esses quadrozinhos das síndromes clínicas. Aí, a hipersensibilidade do tipo 2. Minha gente, ela recebe o nome de hipersensibilidade mediada por anticorpos. Mas a do tipo 1 também é meio que mediada por anticorpo, né? Só que é o IgE. Mas eu não vou brigar com quem deu o nome. Tá certo, a pessoa que deu é anticorpo. Então, a hipersensibilidade do tipo 2 vai ser uma hipersensibilidade mediada por anticorpos, especificadamente IgG ou IgM. E ela vai acontecer principalmente por autoantígenos contra as células dos próprios tecidos e da matriz extracelular, e proteínas, substâncias da matriz extracelular. E acaba sendo muitas vezes ocorrendo por um mecanismo de falha da tolerância e provocando doenças autoimunes. E como é que vai acontecer? A gente vai ter a ligação desses anticorpos com a que eu dei aqui um desenho. Vamos dizer que essa bolinha roxinha é como se fosse o autoantígeno que está sendo reconhecido. A gente vai ter a ligação de anticorpos com esses autoantígenozinhos. Se for o anticorpo IgG, ele pode estimular a chegada de neutrófilos, de macrófagos, e aí provocar um mecanismo de inflamação, um mecanismo de dano celular. O IgM também provoca esse dano celular, ativando o sistema complemento. Então, muitas vezes, essas hipersensibilidades mediadas por anticorpos, elas provocam dano celular, elas provocam inflamação e dano por conta dessa ativação de neutrófilos, de leucócitos e do sistema complemento. Mas em outros casos, elas podem não provocar o dano tecidual direto, elas podem só se ligar em um receptor, por exemplo, e alterar o funcionamento desse receptor, tanto bloqueando quanto estimulando demais o receptor. Por exemplo, se elas estimularem demais o receptor de TSH da nossa tireoide, a gente vai ter uma hiperprodução de hormônios tireoidianos, e é isso que vai acontecer na doença de Graves. No entanto, se esses autoanticorpos forem contra, por exemplo, os receptores de acetilcolina que a gente tem nos nossos músculos esqueléticos, a gente não vai ter a ligação da acetilcolina com os receptores e a gente não vai ativar a contração muscular. Então, o paciente vai ter não vai conseguir contrair os músculos e a gente vai ter o que a gente chama de miastenia grave. Então, aqui eu já dei 2 mecanismos de doença. Mas não vai acontecer só essas, a gente tem várias doenças. Se eles começarem a se ligar nas hemácias, pode ter uma anemia hemolítica autoimune. Se começar a se ligar nas plaquetas, pode ter uma púrpura trombocitopênica autoimune. E por aí vai. Então, é importante que vocês também estudem as doenças que estão relacionadas com a hipersensibilidade do tipo 2, que vai ser especificadamente anticorpos IgG e IgM. O anticorpo IgE é dado imediato, tá bom? Não vamos confundir. Embora o nome aqui seja que é mediada por anticorpo, é só IgG e IgM. E com o auxílio, obviamente, dessas outras células que vão ser ativadas pelos anticorpos e do sistema complemento. Mas o mecanismo geral vai ser esse que eu falei. A hipersensibilidade do tipo 3. Aqui eu já fiquei com preguiça, eu não trouxe muita representação, não. Mas ela também é bem mais simples de entender ainda. A hipersensibilidade do tipo 3, eu vou formar imunocomplexos. Por exemplo, o meu anticorpo, ele se ligou a um antígeno, pode ter sido um autoantígeno, e ele começou a essa ligação, anticorpo e autoantígeno, começou a se depositar no sangue. Deixa eu desenhar aqui. Aqui eu tenho um antígenozinho e aqui eu tenho um anticorpo. Isso aqui pode acontecer com um autoantígeno, mas pode também ser por antígenos externos, como reação ao soro, por exemplo. Aí eu tive, esse aqui é um vaso, tá bom, gente?
eu tive meu anticorpo se ligando a esse antígeno. E ele começa a se depositar aqui no vaso. E isso pode, a gente tem um sistema de limpeza desses imunocomplexos, mas eles se produzem tanto que eles vão começar a ficar um monte depositado aqui. Um monte. E isso vai ativar a ligação pelas células por leucócitos, pelo sistema complemento, e tudo isso vai provocar um processo de inflamação desse vaso. Então, a gente vai ter uma vasculite. E isso vai acontecer principalmente em vasos com grande pressão de filtração, como acontece no rim. E acontece também nas membranas sinoviais. Então, são doenças que geralmente têm efeito sistêmico, porque vaso a gente tem em todo canto. Então, é diferente daquela hipersensibilidade do tipo 2, que geralmente vai ser restrita àquele tecido que vai ter essa ligação com o anticorpo. Aqui, o anticorpo, ele tá no vaso, então ele vai sair, essa deposição desses imunocomplexos podem repercutir a nível sistêmico. Deixa eu ver como é que eu tiro. Pronto. Então, a gente vai ver repercussão principalmente a nível sistêmico, mas principalmente afetando rins e articulações. E a gente vai ter várias doenças que seguem esse mecanismo, né? O lúpus eritematoso sistêmico, a poliartrite nodosa, a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, e se você parar para olhar, todos são mecanismos que a gente tem muita lesão renal, muita lesão articular, mas que não se restringe somente a esses órgãos. Lúpus pode ter acometimento cardíaco e por aí vai. Então, tem efeito sistêmico. Aí a hipersensibilidade do tipo 4 é uma hipersensibilidade que ela pode ser tanto provocada por fatores ambientais, um exemplo seria tipo aquela reação que a gente tem de como é que eu chamo? Tipo dermatite de contato, que a gente tem quando pega em era venenosa, quando pega aquelas pessoas que têm alergia à rena, que fica um monte de bolinha assim, onde aquele antígeno tocou. Porque nessa reação a gente vai ter uma reação mediada por células T, que são aquelas células que geralmente fazem aquelas reações granulomatosas. E como a gente vai ter o mecanismo de célula T, a gente vai ter a ativação de inflamação como elas fariam se fosse um patógeno. Então, a gente vai ter a célula CD8 sendo citotóxica, né? Destruindo as próprias células diretamente. O linfócito CD4 ativando os outros leucócitos, as outras células. E tudo isso vai provocar a lesão tecidual, vai provocar um mecanismo inflamatório. E geralmente pode ser tanto por fatores ambientais, como acontece nesse caso aí que eu falei, da dermatite de contato, quando a gente tem ali a rena, a era venenosa, ou sei lá, por um agente infeccioso mesmo, como a tuberculose, hepatite, eles podem provocar essa reação, que muitas vezes vai ser mais exagerada do que a ação do patógeno e vai acabar levando dano. E a autoantígenos também, como acontece na esclerose múltipla, e por aí vai, na artrite reumatoide também, no diabetes mellitus. Então, geralmente vão ser doenças que vão estar... essa reação vai estar geralmente restrita ao órgão que está acontecendo a inflamação. Então, tipo, um diabetes mellitus do tipo 1, o paciente vai ter a destruição ali do pâncreas. Mas ele não vai ter uma destruição ali articular direta por conta das células T que estão lá no pâncreas. Não vai ter, geralmente vai ser restrito àquele local. Então, acho que, não sei se dá pra entender essa última, não sei se ficou meio confuso. Eu não sei se eu falei que eu li poliartrite nodosa como se eu tivesse lido artrite reumatoide, não sei. Mas a artrite reumatoide é mecanismo de hipersensibilidade do tipo 4, tá bom? Mediada por células T. Mas enfim, então, mecanismo de hipersensibilidade do tipo 4 vai ser mediado por células T, CD4, CD8, e aí a gente vai ter todo aquele mecanismo de célula T citotóxica
destruindo as células, CD4 ativando leucócitos, ativando a resposta inflamatória e o mecanismo de dano celular a partir da atividade dessas células. E geralmente a gente vai ter doenças que não são sistêmicas, vão ser geralmente localizadas naquele órgão que a gente vai ter essa reação. Exemplos: esclerose múltipla, vai acontecer uma reação contra as proteínas mielínicas, artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, a sensibilidade de contato que eu falei. Aqui já sensibilidade de contato já é por um antígeno externo. Então, ela pode acontecer tanto por antígenos ambientais, fatores ambientais, quanto autoantígenos. É isso, eu acredito que foi tudo que eu tenho que falar. Vocês prestem bem atenção na questão das tabelinhas. Estudem cada doença que o professor focou mais, como asma, aquela parte de... Acho que ele também coloca febre de feno, púrpura trombocitopênica, pra gente entender os sintomas. Mas levando a lógica, né? Se a púrpura trombocitopênica geralmente vai vir depois de infecção viral, alguma infecção que vai dar uma reação cruzada, e aí o paciente ele começa a ter... como vai destruir as plaquetas, começa a aparecer púrpura, a ter hemorragias, aí vocês vão associando com a lógica. Então é isso, acredito que é só isso. Tchau, tchau.